novo, né? Pessoal, na aula passada, então, né, recapitulando, nós falamos sobre o preenchimento do quadro 3, né? Que é os dados sobre os acidentes, tá? E agora, nessa aula, né, a gente vai falar dos outros, né? Eu tava já mostrando aqui para o pessoal, né? A gente vai usar o mesmo problema típico, tá? Da aula passada como modelo. E aí a gente vai preencher o quadro 4, 5 e 6. Tá? Daí eu vou passar com calma por cada um deles, tá bom? Deixa eu só permitir a Raquel entrar. Boa noite, Raquel. Então, pessoal, só recapitulando, depois no quadro 3 eu vou voltar lá para tirar dúvida, tá? Eu vou dar início aqui no quadro 4, mas depois alguns alunos até perguntaram para mim, né? Tiraram dúvida, e sempre surge a mesma dúvida, né? Então, me lembrem no final de eu voltar na aula anterior e fazer um comentário, tá? Sobre o quadro 3, tá bom? Então, pessoal, dando sequência, né? Nós temos o mesmo problema, tá, pessoal? Eu copiei lá aquele slide, o mesmo problema, tá? E aí, como a gente faz para preencher o quadro 4, tá? Doenças profissionais. Esse quadro, gente, é bem simples, tá? Vocês vão ver que agora esses quadros são bem mais simples de preencher, né? Então, como que a gente faz, né? Esse quadro doenças, você tem que elencar aqui, você vai inserindo linhas, né? Sobre cada doença que aparece na sua empresa. E da onde você vai pegar essa informação, né? Você vai ter que pegar essa informação com o médico do trabalho, né? Ou com o enfermeiro do trabalho da sua empresa, ou seja, com o responsável do PCMSO. A Adriana acho que conhece bem isso, né, Adriana? Essa questão, né? Sim, Fabiane, eu convivo com isso todos os dias. Minha realidade. Isso. Porque assim, como eu vou dizer, por exemplo, eu vou dizer que a Fabiane está com uma doença ocupacional, né? Ela está com tendinite devido ao trabalho, né? Como eu vou dizer, né? Eu engenheira ou eu técnico, né? Ou eu gerente da empresa, eu não posso dizer. Quem vai laudar isso é o médico, né? Então, essa informação, gente, até coloquei aqui, né, que a gente tem que verificar o CID da doença, né? A gente precisa, o CID, gente, é aquele cadastro, né, internacional de doenças. Então, você precisa de um laudo médico que ateste que aquele funcionário realmente adquiriu a doença. E aí, no quadro, você preenche com o nome da doença. Essa que a gente colocou de exemplo aqui é a pneumoconiose, tá? Que é uma doença relacionada a agentes químicos, né? A inalação de poeira, né? Sílica, né? É uma dessas doenças, né, derivadas dessa doença é a silicose, por exemplo. Então, é uma doença uma doença respiratória, né? Relacionada à inalação de poeiras, tá? Minerais. Então, essa doença, gente, foi laudada por um médico, tá? Então, eu coloquei aqui esse dado. Aí eu tenho o número absoluto de casos, né? Vamos voltar lá. Ó, na oficina, tá? Foi na oficina a gente teve um caso de doença ocupacional por poeiras pneumoconiose. Então, como eu tenho essa informação, eu vou preencher o quadro aqui com a doença, né? Só teve um caso, conforme a gente verifica aqui, ó, só tivemos um caso, né? O setor onde foi identificada a doença foi a oficina. Aí só tem uma continha, que a gente faz aqui uma porcentagem, né?
Qual seria a porcentagem dos funcionários que estão com pneumoconiose na oficina? Para você fechar seu microfone um pouquinho para mim, só para não sair esse sonzinho, né? Que a gente sabe que tá todo mundo em casa agora à noite, né? Só para não sair, obrigada. Só para não sair esse sonzinho no vídeo. Então, quando vocês tiverem dúvida, gente, pode ligar o microfone e me interromper, tá bom? E se falhar minha conexão também, tá? Que eu vou falando aqui, né? E não sei se falhou ou não, se vocês entenderam, tá bom? Vocês me interrompam, por favor, tá? Então, gente, aqui, ó, nessa porcentagem, é a porcentagem de empregados que adquiriram a doença. Então, vamos lá, ó. Se eu tenho na oficina, né, um total de 150 empregados, eu tive uma, né? Acabei não fazendo essa conta aqui. A gente pode. Ai, acabei não fazendo essa conta, mas a gente faz, né? Vou até fazer aqui na calculadora. A gente tem que tivemos, né? Ó, é o número, eu vou fazer uma porcentagem, né? É o número absoluto de casos de doença ocupacional pelo número de empregados do setor, tá? Porque aqui eu estou tratando, né, do setor. Então, o que, que eu vou fazer? Vou até a gente dar um ESC aqui, só para eu editar para vocês verem aqui, ó. Vou pôr aqui nesse quadradinho, tá? Vocês conseguem ver, gente, no slide? Sim, né? Então, qual que seria a continha, né? Acho que eu tenho que subir, para ficar mais fácil. Como que seria, né, essa continha da porcentagem? Então, eu vou fazer 1 dividido por 150. Porque é o número absoluto de casos de doença, que é 1, dividido pelo número de empregados do setor. Lá na oficina, a gente tem 150 empregados, tá? Então, aqui, ó, é 1 dividido por 50, né? Vou pôr um parênteses aqui só para a gente separar. Opa. Vezes 100, tá? Vocês conseguem fazer essa continha aí? Deu esse valor, gente? Isso mesmo, a Débora respondeu aqui, 0,66. Isso mesmo, né? Então, essa é a porcentagem de funcionários que apresentaram doença ocupacional naquele setor, tá bom? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Então, é só fazer a porcentagem, tá? Então, é um funcionário dividido por 150 vezes 100. O 100 é uma constante na fórmula, porque toda vez que eu faço porcentagem, eu multiplico por 100, tá? Para eu ter o valor em porcentagem aqui. Depois, número de óbitos, tá? No caso, né? Não tivemos relatos de óbitos aqui no nosso estudo de caso, tá? Deixa eu projetar para a gente ficar um pouquinho maior, né? Então, no caso, não tivemos, né, nesse exemplo, não tivemos número de óbitos, tá bom? Então, tá 0. Aí vem o número de trabalhadores transferidos para outro setor, também não tivemos, né? Não teve essa informação. E número de trabalhadores definitivamente incapacitados, também nós não tivemos essa informação, tá? Então, a gente coloca 0, tá? Ou não teve, né, trabalhador, então não teve essa informação no exercício ou não teve, então colocamos 0, tá? E assim ficamos com o quadro preenchido, né, o quadro 4.
Pessoal, pro Fábio, né? Boa noite, que entrou agora. Só recapitulando aqui no começo, né? Onde eu coloco o tipo de doença, gente, eu não posso eu identificar essa doença, né? A Adriana até comentou junto comigo aqui. Eu não posso eu dizer que alguém tem uma doença. A gente precisa de um laudo médico, tá bom? Então, o responsável, né, pelo PCMSO, né, ou médico do trabalho, né, ele vai laudar que esse funcionário, né, ele tem essa doença, e aí a gente pega até o pelocídio, né, da doença e coloca na tabela, tá bom? Então, é isso, tá? A gente não pode, né, nós, né, que não somos técnicos e engenheiros, nós não somos nem médicos para identificar, né, que o funcionário teve essa doença ou não. Tá bom, pessoal? Então, dessa parte aqui, é isso. É bem mais tranquila, né, do que a anterior. E aqui, gente, é a tabela, é bem o que vocês estão vendo com o William, né? Vocês estão vendo a questão da insalubridade. Então, nesse quadro 4, né, eu vou indicar se há insalubridade ou não, né, naquele setor. E aí a gente tem que recapitular, né, aquele dizer, né, que eu tinha com vocês lá na UC2 e 4, né? Se alguém consegue me dizer, que vocês estão vendo agora também, o que é insalubre? O que gera insalubridade? Acho que o William postou uma fotinho, né, hoje, né? Alguém consegue me dar um exemplo? Oi, Marcelo, boa noite. Pessoal, a Adriana colocou insalubre que faz mal à saúde, agentes nocivos. Exatamente, pessoal, é isso mesmo, né? Insalubridade, né? É a falta, né, da saúde, né? Então, o que causa, por exemplo, insalubridade? Um ruído, né? Sempre acima do limite de tolerância. Lembra que a gente estudou, né, a questão dos agentes químicos também, quando estão acima do limite de tolerância, né? Estabelecido pela NR15, né? Então, a gente tem que até estar escrito aqui numa observação, né? O grau de insalubridade está classificado em mínimo, médio e máximo, né? Consultar a NR15. Então, lá na NR15 a gente tem vários quadros, né? Identificando isso. Então, a insalubridade, ela quer dizer isso, né? Quando o funcionário está exposto a um risco, né? Onde esse risco ele não é tolerável, tá? Ele está acima de um limite que não é tolerável, que vai fazer mal à saúde dele, né? Exatamente, Fábio. É isso mesmo, afeta a saúde do trabalhador. Então, no caso aqui, né, eles consideraram que no caso da oficina, né, eles identificaram o agente poeiras, né, poeiras minerais, no caso desse exercício, e no caso, né, pela NR15, dá grau médio, tá bom? Depois a gente pega a NR15 aqui no Google e mostra para vocês também, né? Então, insalubridade grau médio, né? E o número de trabalhadores expostos à poeira, ele colocou como todos o setor aqui, tá bom? Ele colocou 150. Gente, nem sempre, tá? Nem sempre, muitas vezes a empresa é grande, né? Os, os, os locais de trabalho são maiores, né? Mas, enfim, ele colocou que, no caso dessa empresa, todos os trabalhadores estão expostos, tá bom? Então, eu coloco o setor, o agente identificado, né? Que poderia ser ruído, poderia ser vibração, né?
poderia ser... O que mais, gente, que poderia ser aqui? Calor, frio, umidade, né? Poderiam ser outros agentes. Então, eu tenho que identificar qual foi, né? Qual foi? Essa informação, gente, na prática, né? Precisa de medição. Lembra que a gente comentou também lá na UC2 e 4, né? No caso, para eu identificar se passou ou não do limite de tolerância, se realmente é insalubre, né? Eu preciso fazer uma medição, né? Tanto de calor, quanto de ruído, ou de poeira, ou de álcool, por exemplo, né? Hoje está se usando muito etanol, né? Para limpeza. Então, teria que se fazer uma medição e verificar se realmente passou ou não lá do limite de tolerância e se o trabalhador teria direito à insalubridade ou não. E na norma está escrito, né, se é grau mínimo, médio ou máximo, tá? Depois a gente volta lá na NR15 para vocês verem, tá bom? E aí, gente, repete, né? Eu vou adicionando aqui linhas, né? No caso de eu ter alguma questão de insalubridade em outros setores da empresa, tá bom? Então a gente vai adicionando linhas aqui. Tranquilo, pessoal? Quadro 5? Tranquilo? Aí, gente, o quadro 6, acidentes sem vítima. Nesse quadro, gente, também é bem tranquilo, tá? Só tem uma fraçãozinha aqui, né? Que ele nem acabou calculando, tá? Então eu vou fazer um quadro, né? E colocar as informações dos acidentes sem vítima. E aí, gente, eu vou pegar essas informações daqui, tá bom? Lá do nosso modelo, tá? Então, aqui, ó, no escritório, né? Acidente sem afastamento, né? No escritório, 5, né? O total, e 11. Esse é o número total, né? 5 e 11 soma 16, tá? Isso, gente, sem vítima fatal, né? Eu vou contar todos os acidentes que ocorreram no setor, tá? Sem vítima fatal. No caso dessa empresa, não tivemos, né? Perda material avaliada. Aqui, gente, é um ponto, né? Que quem tem que avaliar isso, né? É o SESMIT juntamente com a empresa. Esses 5 acidentes que tiveram no escritório e esses 11 acidentes que tivemos na oficina, né? Quanto de perda a empresa teve com esse acidente, né? Olha só o que fala aqui. Custo total, somatório anual em milhares de reais. Então, o que colocou aqui, ó, eu multiplico, né? O valor que eu coloco aqui, eu multiplico por 1.000. Então, no caso aqui, ó, na oficina, 7.000 reais, tá? Quando eu tenho um acidente, né? Vocês estão vendo também com o Ricardo essa questão, né? De avaliação dos acidentes, né? Quando eu tenho um acidente, eu tenho que identificar. Eu tive perda material? Tive perda, por exemplo, o produto que estava fazendo, né, naquele momento foi perdido? A máquina, né, ou a ferramenta que estava sendo utilizada foi danificada, né? EPIs, EPCs, qualquer material, né, foi utilizado? Pensa, né, pode ser que ocorreu um derramamento de um produto químico. Além do produto químico ter perdido, né, ter sido perdido, eu tive que usar algum equipamento de combate a incêndio ou de atendimento à emergência para conter aquele produto, imagina, né? Usou o kit de emergência, usou lá uma manta, né, de contenção, uma barreira.
né? Muitas vezes esse material, né, é perdido. E se pegou fogo, né? E se era um material inflamável, pegou fogo, o que que queimou, o que que danificou? Eu usei extintor, né? Gastei, né? O que que foi gasto, né? Teve afastamento, o funcionário ficou afastado, eu tive que pôr uma pessoa no lugar. Imagina quando é um afastamento que a pessoa fica, né, muito tempo, tem gente que fica afastada há anos. A empresa tem que pôr outra pessoa no lugar, né? Então, gente, imagina, né, a dificuldade de se ter o custo, né, disso. Mas é possível, né? Você avaliar, é, aí a gente exclui aqui as despesas com os acidentados, tá? Nesse caso aqui não soma, né? Mas todas as despesas, né, da empresa com relação a esse afastamento ou esse acidente deve ser computada. No caso aqui, ó, do escritório, não teve, ele disse zero, né? E da oficina, 7. 7.000, tá? Ele colocou, né, o 1.000 aqui em cima, então o número que eu colocar aqui é 7.000, tá bom? Mas vejam a dificuldade, né, de se ter esse número, tá? Não é fácil. Acidente sem vítima, barra, né, divisão acidentes com vítima. É uma fração, tá? Então eu vou colocar uma fração aqui, acidente sem vítima, barra com vítima. Então, se a gente for ver lá no escritório, eu tenho 3 acidentes sem afastamento, considerando, né, que não tivemos, só foi um acidente, né, sem vítima. E 2 acidentes, né, com dias perdidos, né, onde a gente considera que teve vítima. Então, 3 dividido por 2, tá? E na oficina, 7 acidentes sem afastamento e 4, né? 4 acidentes com vítima. Então, 7 dividido por 4, o total é 10 dividido por 6, tá bom? Se tiver alguma observação, né, você pode justificar aqui, tá bom? Pessoal, o que vocês acharam? Dúvidas? Tá tranquilo? Sem dúvidas, alguém quer falar comigo? Dá um sinal de vida. Gente, essas tabelas, né, que estão ainda, elas estão lá na NR4, né? Essas tabelas, antigamente, elas eram preenchidas, tá? E impressas e entregue, né? Na Delegacia Regional do Trabalho, no Sereste, né? Elas tinham que ser entregues, né? No órgão, né, mais próximo, né, da região. Hoje, tá? Hoje não tem mais essa obrigatoriedade de você entregar esses quadros preenchidos para o governo, tá? Mas a gente sabe que tem um programinha, né? Hoje, né, substituiu essa entrega, né? Tem um programinha que é o E-Social, né? Que está vindo aí, né? Tem a promessa que ele venha, onde e a Adriana falou que está preenchendo no livro da NR, né? No espaço que tem. Legal, pode preencher, depois você manda uma foto para mim. Gente, só que é assim, hoje, né, antigamente tinha que imprimir, a empresa tinha que realmente fazer planilhas, né, de tudo isso. Imagina, né, aqui é um caso simples, imagina uma empresa que tenha 20 setores, né, o tamanho que vai ficar uma planilha dessa, né, enfim, era bem mais complexo, né, e tinha que entregar. Hoje não tem mais essa obrigatoriedade, porém a empresa ela precisa ter essas informações, né,
A empresa precisa gerenciar, né? Isso é muito importante, a gente fala várias vezes durante o curso. A empresa precisa gerenciar, né, os seus acidentes, o que está acontecendo, né? Quantos funcionários estão afastados, quantos funcionários estão doentes, né? A empresa precisa ter esse gerenciamento para ela saber qual setor dá mais problema, qual setor precisa de atenção, né? Onde tem risco maior. Então, gente, esse controle, né, por mais que não tenha obrigatoriedade legal agora, né, que se entregue, essa obrigatoriedade vai vir, né, com o e-social. Já tem também, né, algumas dessas informações já devem ser lançadas, né, no programa, né, mas vai vir, né, toda a informação de segurança ainda vai vir, né, foi adiada e está chegando aí. Então, gente, é fundamental que você tenha essas informações, tá? Não tem como não ter, né? Você não ter essas informações. Gente, eu vou pegar outra aula só para eu explicar para vocês e até aproveitar, né? Se alguém tem dúvida, tá? Essa aqui é a nossa aulinha anterior, que foi desse quadro. Desse quadro, acidente com vítima, né? O quadro 3, né? Gente, dessa aula passada, vocês ficaram com dúvida? Vocês querem comentar alguma coisa? Eu só queria fazer um comentário aqui, gente, que é o seguinte. Muita gente perguntou, e na verdade sempre eu tenho essa dúvida, tá? Vocês percebem, né? Aqui, ó, número absoluto, né, de acidentes. Eu só somo, né, o número de acidentes, coloco aqui. Número absoluto com afastamento. Lembra que aqui eu falei que estava errado, né? Que é menor ou igual a 15 dias. 1 e 1, soma 2. Então, aqui, gente, ó, até aqui, ó, até essa coluna aqui, número absoluto de acidente sem afastamento, eu consigo somar, porque são números absolutos, né? São os números de acidente. Depois, ó, a partir do índice relativo, que é uma porcentagem, daqui para cá, vocês perceberam que não dá certo somar, né? Aqui dá certo, né? Os dias perdidos, né? Aqui dá certo. Mas quando tem continha, vocês vão ver que não dá certo somar esse com esse para dar o final, né? Perceberam isso? Legal, pessoal. O pessoal tá falando que sim. Isso. E essa dúvida a Débora teve, né? É muito comum. Todo mundo pergunta. Então tem que prestar atenção, né? Quando é dias, né? Quando é número absoluto, eu consigo somar. Mas vejam, né? Aqui o índice de gravidade já não é a soma, tá bom? Eu tenho que fazer o cálculo mesmo, tá? Dúvidas, pessoal? Vocês querem que eu explique alguma coisa dessa tabela? O Marcelo, quem acho que o Marcelo, né, que não entrou na aula passada. Vocês conseguiram assistir a aula lá? Eu postei essa aula, né, da semana passada lá no YouTube, né, onde eu expliquei para o pessoal. Dúvida, gente? Fabiane, boa noite. Para mim, por enquanto, tá tranquilo. Então tá. Depois, quando vocês forem pegar para fazer, né, vocês vão assistir a videoaula, ou vocês vão me perguntar, né, mandar uma mensagem me perguntando, vão me perguntando, que daí eu vou respondendo para vocês, tá bom?
Essa parte de hoje, gente, é mais curtinha, né? Várias pessoas já entregaram, né, essa aqui, né, essa atividade. E agora eu vou pedir para vocês fazerem a mesma coisa, tá? Nessa semana, voltando lá nessa aqui, né, que a gente estava, voltando nessa, né? Vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Vocês vão preencher para mim esses quadros, né? E preenchendo, vocês vão verificar se tem dúvida, tá bom? E na aula que vem, eu vou preparar um exercício, tá? Diferente para a gente fazer, tá bom? A Adriana falou que tem dúvida na taxa de frequência. Isso, Débora. Débora, pode fazer na mão. Na mão é melhor, né? Eu pedi para vocês fazerem no caderno, para eu ver que realmente vocês fizeram, tá bom? Lá num papelzinho mesmo, mesmo que não fique uma tabela, né, super boa, né, na mão, que às vezes não fica, né, como no Excel, né, tão certinha, mas pode ser na mão mesmo, tá bom? Na verdade, na mão mesmo. Agora, deixa eu voltar lá na outra. Que não é essa daqui. Adriana, é a taxa de frequência? Sim, Fabiane, só queria tirar uma dúvida. A gente fez aquele cálculo, né, da taxa de frequência, 2 dividido por 32.998,5. Eu não lembro de onde a gente tirou o 2. O 2 Isso. é o número de acidentes com afastamento. Ah, tá. Deixa eu marcar aqui para mim não me esquecer. Isso que a gente fez para cada setor, né? Isso. É Então, o no número, escritório, então é o número de acidente. isso, ó, aqui ficou errado, ó. O pessoal digitou errado. É um T, né? Número de acidentes com afastamento, tá? Porque a taxa de Certo. frequência eu considero. Lembra que eu falei para vocês, né? O que significa essa taxa de frequência? É a frequência dos acidentes a cada 1 milhão de horas trabalhadas, né? Certo. Então, eu vou pegar o número de acidentes com afastamento do setor, né? Ó, aqui no caso do escritório são dois, né? Teve um menor que 15 e um maior que 15. Sim, 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 sim. Dividido Entendi. pelas horas homens trabalhadas que a gente calculou nesse Ah, aqui, era né? isso mesmo que eu precisava saber. E aí, se você fizer 2 dividido por 32.998,5 vezes 1 milhão, vai Sim. 60,61. O restante da conta era tranquilo, eu só queria me lembrar como que a gente chegou no 2. 2. Maravilha. Perfeito. Então, acabou a minha dúvida, era só isso. Pessoal, alguém tem mais dúvida? Pode perguntar, hein? Aproveita para perguntar, inclusive. E aí, pessoal, ó, só comentando também, né? Então, ó, lembram, aqui a gente pode somar quando tem número absoluto, né? Os dias perdidos, aqui o número de acidentes, né? Agora, quando tiver, sempre que tiver cálculo, não soma, tá bom? Então, nessa, né, nessa e nessa daqui não soma, tá? Aqui, né, o índice de avaliação da gravidade é dias homens perdidos, né? Então, os dias perdidos dividido pelo número de acidentes com afastamento, que é o mesmo que a gente usou aqui, lembra? Então, 30, né, dividido por 2, 132 dividido por 4, né? E 162, que é o total da empresa, né? De dias perdidos, dividido por 6 acidentes com afastamento. Então, esse foi o índice, né? De avaliação da gravidade. E aí eu pergunto, né? A gente sempre tem que entender, quando vocês estiverem fazendo exercício,
Entendam o que vocês estão fazendo, né? Pensem sobre o que vocês estão fazendo. A taxa de gravidade ser maior, né? É pior ou melhor? Lembra que eu fiz essa pergunta? O que é melhor? A taxa de gravidade ser maior, a taxa de frequência, né? Ser maior ou menor? O que vocês vão querer para a empresa de vocês? Que dê uma frequência alta ou baixa? No caso aqui, quanto maior, pior, né? É isso? Vocês concordam? E isso, baixa é melhor. Ó, a gente percebe, né? Ó, no escritório nós tivemos 5 acidentes. Só que no escritório a gente tem 15 pessoas, é isso, né? Trabalhando. É um 33,33% dos trabalhadores do escritório se acidentaram, né? Então, a gente está com um setor, né, bem problemático. Por isso que a taxa de frequência deu tão alta, né? O que ajudou aqui foi que a oficina não teve tantos acidentes. Para 150 funcionários, eu tive 11 acidentes, né? Isso deu uma taxa de 7,33%. Nesse caso aqui, o que compensou, né, a empresa foi essa média, né, que a gente acabou fazendo aqui, ó, porque daí na hora que eu considero 16 acidentes para 165 empregados, né, eu tenho menos de 10% da empresa acidentada, o que ainda é um número alto, né, gente? O que ainda é um número alto, tá? E o índice de gravidade? O que vocês acham? É os dias perdidos pelo número de acidentes, né? Eu estou vendo o que reflete, né? O índice de gravidade. O que significa, né? É o quão grave foram os meus acidentes, né? Porque eu estou dividindo o número de dias perdidos pelo número de acidentes, né? Então, se eu tenho, ó, no escritório eu tenho 30 dividido por 2 deu 15, né? Eu tenho uma média de 15 dias de afastamento para cada acidente. Na oficina, eu tive 132 dias de afastamento para 4 acidentes. Deu uma média de 33 dias de afastamento para cada acidente. Né? Tá pior. Então, o que está acontecendo? Eu tenho mais acidentes no escritório. Porém, na oficina, eu tenho os acidentes mais graves. Vocês conseguem entender isso? Por quê? Porque o tempo médio de afastamento para cada acidente no escritório é 15 dias. Agora, na oficina, quando um funcionário se acidenta, na média ele ficou afastado mais de um mês. Vocês estão vendo o problema? Então, tem mais acidentes no escritório. Porém, os mais graves estão ocorrendo na oficina, onde os funcionários estão ficando mais tempo afastados, né? Percebam então, né? E aí, ó, na média dá 27, né? A média da empresa é que cada acidente dá um afastamento de 27 dias. Vejam isso, gente, essa empresa. Quem quer trabalhar nessa empresa aí, fictícia? Eu tô fora, hein? Tá arriscado, né? Trabalhar nessa empresa, tá bom? Ah, tem uma dúvida aqui, ó.
A conta que fazemos para o escritório e oficina é a mesma para calcular o total do estabelecimento. Se for divisão nos setores, será divisão no total também. Eu não entendi muito bem essa dúvida. Para qual índice, Débora, que você está se referindo? Ah, sim, quando a gente faz a conta, é a mesma. Quando tem conta, acho que é isso, né? Quando você faz conta, é a mesma conta. Por exemplo, ó, a taxa de frequência. É a mesma fórmula, tá? É a mesma fórmula que você utiliza para calcular tanto para o escritório, para a oficina e para o estabelecimento. O que muda são os números, né? Porque, por exemplo, ó, aqui na taxa de frequência do escritório eu tenho 2 acidentes com afastamento. Da oficina eu já tenho 4. E do total da empresa eu tenho 6, tá vendo? Eu estou usando essa mesma fórmula, só que eu tenho que mudar, né, os valores. É isso? Acho que é, né? Mas a fórmula é a mesma, ó. Tanto, né, do índice de avaliação da gravidade, a gente usa a mesma fórmula, né? E eu tenho que calcular. Quando tem uma formulinha, eu tenho que calcular, não dá para eu somar. Beleza? Pessoal, falem comigo se vocês têm mais dúvidas. Se vocês entenderam. Aí, gente, aqui, ó, só lembrando, né? No caso, óbitos, né? Mortes não tivemos, por isso colocou 0 aqui, né? Às vezes é uma dúvida também que se tem, tá bom? Pessoal, acho que é isso então, tá? Gente, lembrando então, ó, se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato comigo, né? Pelo WhatsApp, né? Ou por e-mail, como vocês preferirem, né? Eu tô sempre no WhatsApp. Eu vou respondendo para vocês, tá? E vamos criar essa rotina, né? Todas as nossas aulas a gente entrar aqui, conversar um pouquinho, mesmo que seja no chat, né? Vocês vão mandando aí as dúvidas, a gente vai tentando entender o que vocês precisam e a gente vai ajudando, tá bom? Tudo bem? Pessoal, então tentem fazer ó, a atividade, né? Depois já vou salvar a nossa aula, né? Eu tô gravando. Vou até encerrar a gravação, tá, pessoal? E uma boa noite para todos, tá? Qualquer dúvida eu fico à disposição, tá? Vou encerrar a gravação.